Bom dia, povo de Deus. Ontem nós falamos com o tema a tempestade e hoje Deus nos revela um outro lindo tema, a oração. Por quê? Porque a oração é o suporte para a conquista da tua vitória. Olá, bom dia a todos, meus queridos amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Abre juntamente comigo a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Segundo nos relata a palavra de Deus. No versículo 14, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vendo dentro desta palavra o Senhor Deus falando com Salomão acerca de quê? 4 situações que Deus está exigindo. O povo estava desalinhado com Deus, o povo não estava na perfeita vontade de Deus, e o Senhor Deus agora ele fala com Salomão mediante o quê? Mediante as provações em que o povo estava passando. E Deus agora aparece para Salomão, fala com Salomão acerca dessas 4 exigências. Então o povo agora precisava entender que Deus queria verdadeiramente agraciá-lo. Deus queria verdadeiramente alcançá-lo de alguma forma, mas, porém, seria necessário que o povo parasse para verdadeiramente pensar em Deus, se humilhar a Deus, orar a Deus, se converter, buscar a Deus. Por quê? Quando paramos para orar ao Senhor, verdadeiramente o Senhor Deus, ele abre o céu na minha direção, na tua direção, na nossa direção. A Bíblia Sagrada, ela nos relata, pastora Rosa, acerca de muitos homens de Deus que oraram a Deus. A Bíblia diz que Noé, ele tinha uma intimidade com Deus. Por esta causa, o Senhor Deus, ele olha dos altos céus de glória para Noé e vê que Noé era um varão justo. Além de ser um varão justo, era um varão que tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque Noé, ele tinha a vida de oração com Deus. A Bíblia também nos relata que Abraão, ele também tinha uma vida com Deus. Você está conseguindo entender o que Deus está querendo para você? Você é esse povo de Deus que a palavra fala. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se arrepender, meu Deus do céu, é com você que Deus está falando. Você é essa pessoa. E o que acontece? Abraão, ele tinha a sua vida com Deus. Abraão orava a Deus. Abraão, ele buscava a Deus. Por esta causa, o Senhor Deus, ele chama Abraão e ele faz promessas para Abraão. Abraão, lá no Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Então Deus agora começa a chamar Abraão para andar com ele, para ter intimidade com ele. E Abraão verdadeiramente ele orava ao Senhor.
Quem mais, pastor Adilson? Muitos homens de Deus, a Bíblia relata. Moisés, ele também tinha a sua vida com Deus. Apesar de ser um cientista morando na terra do Egito, mas Moisés era hebreu. Moisés tinha as marcas do Senhor Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Deus criou uma situação para Moisés, de onde Moisés, já grande, ele foi rever os seus irmãos, e Moisés presenciou uma briga entre um egípcio e um irmão hebreu. E Moisés agora, ele foi defender o seu irmão hebreu e matou o egípcio. Chegou ao conhecimento de Faraó, e Moisés, ele teve que fugir, porque senão Faraó o mataria. E o que acontece? Foi quando Moisés estava lá no deserto de Padã Arã, que o Senhor Deus, ele se revelou, pastora Rosa, a Moisés, no meio de uma sarça ardente. A Bíblia diz que a sarça ardia, mas não se consumia. E Moisés agora, ele ficou atento para essa maravilha do Senhor. E Moisés agora falou: eu vou chegar para perto para que eu possa ver essa maravilha de perto. E Moisés foi se aproximando-se, e de repente Moisés ouve uma voz estridente que soa: Moisés. E Moisés agora perguntou: quem é que fala comigo? Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Moisés agora, atônito, pergunta: quem é que falas comigo? E o Senhor Deus responde a Moisés: sou eu, os Deus de teus pais, Moisés. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Meu Deus do céu, quando Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, por que Deus usou esta expressão? Porque o Senhor Deus, ele contemplava Moisés lá no Egito, e Moisés, quando entrava no palácio para falar com Faraó, Moisés tirava a sandália dos pés, em reverência a Faraó. E agora o Senhor Deus, ele fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás é terra santa. Falando para Moisés reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo a intimidade que Deus quer contigo? Você não pode esquecer que você é o povo de Deus. É para você esta palavra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Por quê, pastor? A intimidade, a tua intimidade com Deus, ela vem através da oração. A oração é a chave que abre a porta do céu na tua direção. A oração é a chave que fecha as portas do inferno na tua vida. Por esta causa, então, que meus irmãos possam viver em oração. Quem tem uma vida de oração, ele fala diferente. Quem tem uma vida de oração, ele anda diferente, ele vive diferente. Por quê? Porque o apóstolo, ele diz: chegai-vos a Deus e o Senhor chegarás a vós. Ou melhor dizendo, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós.
De que maneira, pastor Adilson? Agora você me pergunta. Através da oração. Através da oração é onde você pode angariar a tua intimidade com Deus. Ei, está passando por alguma adversidade? Eu tenho um conselho para você dentro dessa palavra. Ore ao Senhor. Ei, está passando por algum processo de enfermidade? Eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque o Senhor Deus, Ele deixou a medicina na terra para ser usada ao nosso benefício. Mas isso não quer dizer que você vai viver somente dependente da medicina do homem. Você pode ser dependente da medicina de Deus, tendo uma vida de oração. A pessoa ou o homem de Deus, a mulher de Deus, quando tem uma vida de oração, ai meu Deus do céu, ele anda de uma forma diferente. A Bíblia nos relata que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Deus se revelava a Davi, porque Davi tinha uma vida de oração, tinha um contato com Deus. Você vê quantos homens de Deus que nós já falamos aqui, e ainda tem mais, não parou por aqui. Salomão, filho de Davi. Salomão, ele tinha uma intimidade com Deus. Segundo o texto bíblico que nós lemos, Deus se revela a Salomão. Primeira vez, Deus fala a Salomão, pastora Rosa, e Deus fala com Salomão: pedes o que querem que eu te dê. Lá no livro de 1 Reis, o Senhor Deus fala com Salomão: pedes o que queres que eu te dê. E Salomão, ele já era rico em sabedoria, então ele estava na oportunidade de pedir para Deus ouro, ele estava na oportunidade de pedir para Deus prata, mas Salomão estava recém assumido o seu reinado, estava com poucos dias de reinado. Ele preferiu pedir o que para Deus? Ele preferiu pedir a Deus sabedoria. E como Deus olhou dos altos céus de glória e viu que Salomão pediu sabedoria, o Senhor Deus deu tanto a sabedoria, como o Senhor Deus deu a Salomão riqueza, muita riqueza. Ai, meu Deus do céu, o que está faltando para você, meu irmão ouvinte? O que está faltando para você, minha irmã ouvinte, que está aí dentro da tua casa, dentro do teu lar ou no teu trabalho, ouvindo esta programação, que está com a responsabilidade de trazer uma edificação para a tua fé? O que você está fazendo que você não entra num propósito com Deus, para que o Senhor Deus possa solucionar essa tua causa? Pessoas que estão nos ouvindo agora, certamente têm causas para resolver diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele apareceu para Salomão assim que Salomão acabou de orar. Com você, comigo, contigo, não é diferente, irmãos. Que a partir do momento em que nós temos uma vida de oração, certamente o Senhor se revela. Porque, pastor Adilson, isso aí aconteceu nos tempos de Noé, aconteceu nos tempos de Moisés, de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó, nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão. Quando Salomão acabou de orar, o Senhor Deus, ele falou com Salomão. Senhor, a glória do Senhor se manifestou no templo, e nem os sacerdotes, eles conseguiram se manter de pé, caíram por causa da glória de Deus, que era muito forte. Assim como aconteceu com esses homens de Deus lá no passado, contigo não é diferente. Por que você está chorando tanto que o seu esposo não se converteu? Ei, presta atenção, apesar que o tempo, ele é determinado por Deus, mas
O que está requerendo? Deus está requerendo mais oração da sua vida. Deus está requerendo mais intimidade com Ele. Deus está requerendo mais o quê? Está requerendo que você venha buscar mais a presença do Senhor. Ei, meu irmão ouvinte, esta programação Cristo é a Verdade que Liberta está no ar para trazer a você aconselhamentos mediante a palavra de Deus. Essa programação está entrando aí na tua casa. Eu, pastor Adilson e pastora Rosa, nós estamos entrando na tua casa para trazer a você um conselho através da palavra de Deus. Eu quero deixar agora a pastora Rosa bem à vontade para estar falando com os meus irmãos ouvintes. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos meditando nesta manhã com o tema a oração, né? Nós sabemos que a oração é a chave da vitória. A oração é a chave que abre portas aonde não existe porta, através da oração. Nós sabemos que a oração, ela move o coração de Deus. Deus, ele não resiste um clamor de um aflito. Deus, ele não resiste a oração de um cristão que ora como Daniel orava. A palavra nos revela que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele mantinha uma vida de oração. No capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glória a Deus. O que nós vemos aqui é através da vida de Daniel. Daniel, como todos sabem, que Daniel estava em cativeiro na Babilônia. Não só Daniel, mas o povo do Senhor que foram levado cativo e estava na Babilônia. Daniel, ele era um príncipe, ou seja, um presidente a qual foi constituído pelo rei. Então, Daniel, ele se destacava. Foram 120 homens separados para presidência no reinado. E Daniel, ele sempre se destacava adiante dos demais. E Daniel, ele mantinha a sua postura como homem de Deus. E por inveja, tentaram fazer de tudo para condená-lo, Daniel, para acabar com Daniel. Dessa maneira. Só que eles não encontraram nenhuma falha em Daniel. Eu posso dizer para você, queridos amados ouvintes, que o cristão que ora, ainda que ele é falho por natureza de ser humano, mas por causa do seu clamor, da sua atitude de orar, de estar falando constantemente com Deus, ainda que o adversário procure nele um motivo para incriminá-lo, não encontra. Então fizeram assim como Daniel. Daniel,
eles procuravam de várias maneiras, mas não encontravam crime algum sobre a vida de Daniel que pudesse condená-lo. Então, os príncipes e presidentes, a qual foram constituídos como junto com Daniel, falaram entre si: não encontraremos em Daniel nada que possamos incriminá-lo, a não ser na sua religião. Meu Deus. Então, conspiraram contra Daniel, fizeram um edito, uma escritura, um documento, dizendo que qualquer todos que fosse pego do espaço de 30 dias, falando com outro Deus ou orando a outro Deus, a qual não fosse o rei, então seria lançado nas covas dos leões. E levaram essa escritura, esse documento, perante o rei, para que fosse selado com o anel do rei, para que tivesse valor, porque a escritura, o selo de um rei, não pode voltar atrás. Desta maneira. Uma vez a justiça determinado e assinado com seu carimbo, não poderia revogar aquela escritura. O rei amava muito a Daniel e não sabia do que se tratava. É um motivo para nós ficarmos alerta, Então, o rei assinando a escritura, porque eles tinham certeza que Daniel, ele não passava ele não deixava de orar 3 vezes ao dia. Daniel tinha ali todos os dias o seu hábito, ou não seja hábito, vou melhorar. Daniel tinha a sua obrigação, o seu dever de orar, porque, amados, na nossa vida de cristão, orar é um dever nosso de orar. Orar por quem nos persegue, orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso país, orar pelo nosso ministério, orar pela vida dos irmãos, orar pela diretoria ministerial. Nós temos esse dever como cristão de estar em oração. E assim montaram tudo a fim de pegar Daniel. Vamos dizer assim, essa foram a armadilha que prepararam contra Daniel, porque tinha certeza que Daniel orava. E no versículo 10 diz que quando Daniel soube da escritura que estava assinada e selada com o anel do rei, Daniel, ele não se intimidou. Porque o cristão que ora, ele tem intimidade com Deus, ele tem confiança com o seu Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Então Daniel não se intimidou com aquela escritura que estava assinada e registrada com o selo do rei. Então Daniel, como das outros dias anterior, então Daniel fez a mesma coisa. Daniel se coloca em oração, invocando ao Deus único, todo-poderoso, e diz que havia janelas abertas das bandas de Jerusalém, ou seja, o quarto de Daniel, a casa de Daniel, a janela da casa de Daniel. Então, tinha janelas que ficavam em direção
a Jerusalém. E diz a palavra que Daniel orava com as janelas abertas. Amados, orar com as janelas abertas é sinônimo de confiança, porque se Daniel tivesse com medo de que os seus inimigos pegasse ele em oração, ele teria fechado a janela. Glória a Deus, olha o mistério aí, Deus. Então Daniel, ele orou com as janelas abertas, porque Daniel orava olhando em direção a Jerusalém, porque o conflito era grande dentro de Daniel. A saudade da sua terra, da sua pátria, era grande. Daniel, ele tinha desejo e ele se preocupava com o estado a qual se encontrava Jerusalém. Então Daniel, ele não teve medo. Ele orou com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Confiança em quem Daniel servia. Então nós devemos ter a mesma confiança no Deus que nós servimos. Alguém talvez esteja vivendo situação de perigo. Talvez alguém tenha conspirado contra a sua vida. E eu digo para você, no nome do Senhor Jesus, não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Confie somente no Senhor, no Deus a qual você tem orado, no Deus a qual você se prostra todos os dias em oração. Esse Deus, ele é terrível. Esse Deus, ele é poderoso. Ele responde às suas orações, como responderam à oração de Daniel. Daniel estava confiante no poder do seu Deus, não no edito real, mas sim no que Deus poderia fazer sobre a vida dele, a vida de Daniel. Então, amados, é bem assim que acontece sobre as nossas vidas, no mundo espiritual. Muitas vezes, amado, o adversário da nossa alma, porque há vários tipos de adversário. Há aquele adversário que quer competir com você, que quer imitar você, que fala palavras para te ofender, para denegrir a tua imagem. Há o adversário, aqueles que torcem contra o seu sucesso, a sua vitória, mas também há um adversário muito perigoso, que é o inimigo das nossas almas. Verdade. Esse é o mais perigoso de todos, mas nós sempre devemos lembrar que existe um Deus fiel acima de todos esses inimigos, de todos esses adversários que nós temos. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele é maior do que todos os adversários que se levantarem contra a sua vida para te oprimir. Então nós sabemos que no mundo espiritual há um combate, há potestades malignas, e nós só podemos combater essa potestade maligna com oração. Olha aí. Com oração. Nós só podemos resistir o nosso inimigo com oração. Quando nós oramos a Deus como Daniel, o céu se abre. Quando nós abrimos as portas, as janelas, para orar, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos confiando na vitória e no poder do nosso Deus. Amados, as Escrituras
no Novo Testamento fala muito, Jesus ele trouxe várias parábolas se referindo ao inimigo, nosso adversário. Jesus ele diz na sua palavra que o ladrão, o salteador, ele não vem, ele não entra pela porta ou pela janela. Ele arromba a porta, ele arromba a janela, ele arromba o telhado, ele destrói para invadi-lo. É o ladrão, o adversário que veio matar, roubar e destruir. Olha só a diferença. Por que Daniel orava de portas abertas? Porque Deus, ele não invade a privacidade de ninguém. Deus, ele espera nós convidar, abrir a porta, abrir a janela e convidar o Senhor a entrar na nossa casa. Aleluias. Se você estiver de porta fechada, com medo do adversário, do seu inimigo, tenha fé, abre a sua porta e convida Jesus, convida o Espírito de Deus para entrar, convida o Senhor para entrar na sua casa, porque o ladrão, mesmo com a porta, janela fechada, ele destrói para invadi-lo e roubar os seus bens maior. Já Deus é diferente. O Senhor diz que eis que estou à porta e bato. E essa porta só pode ser aberta, amados, em oração. Daniel, ele abriu a janela da sua casa para orar. Sinônimo de coragem, sinônimo de confiança, sinônimo de que estava convidando Deus. A porta está aberta, pode entrar, Senhor, entra, Espírito Santo. Mas além dessa porta literal, há uma porta invisível que está dentro de você. Se você abrir as portas literárias da sua vida, beleza. Mas continuar com a sua porta invisível fechada, que só você consegue detectar essa porta invisível que está dentro do seu coração. Esta é uma porta invisível, que o seu amigo, seu companheiro não pode ver se essa porta está aberta ou está fechada. É verdade. Só podemos detectar com as nossas atitudes. Mas Deus, ele sabe quando a sua porta invisível está aberta, que é a porta no coração do homem. Aleluia. Porque o Senhor, ele está à porta e está batendo, dizendo: abre essa porta, que se você abrir, eu vou entrar. Eu vou resolver as suas causas, eu vou resolver o seu problema. O que você não pode fazer, eu vou fazer por você. Aleluia. Mas é necessário abrir a porta chamada coração, para Deus entrar, para Deus trabalhar através da oração. Porque não adianta nós orar com a porta fechada. Nós devemos primeiro abrir a porta chamada coração, para levantar os nossos olhos ao céu em direção a Deus, ao trono do Senhor. Daniel orava com seus olhos na direção em Jerusalém, porque Jerusalém era o centro, era a capital do povo hebreu, do povo judeu, do povo do Senhor, era a capital do avivamento. Mas hoje a nossa capital do avivamento
é as mansões celestial, aleluia. aonde está o trono de Deus. Verdade. Ali deve estar também o nosso coração, os nossos olhares fixos em direção ao trono de Deus, para que Deus possa olhar e ver que a porta está aberta e entrar para resolver as nossas causas. Então vamos continuar com o tema oração. Quando eu peço para você compartilhar, não estou pedindo para você compartilhar com cristão, mas se você compartilhar com os cristãos, seus amigos cristãos, irmãos em Cristo, amém, glórias a Deus. Peço para você compartilhar com aquelas pessoas que ainda não têm uma fé viva como nós, uma pessoa que está preso, né, nos vícios, que nós sabemos que o entorpecente está destruindo muitas famílias, muitos lares, pessoas que estão presas pelo alcoolismo, pessoas que estão presas numa vida de pecado, uma vida totalmente ao contrário à palavra de Deus. Então, é para essas pessoas que nós devemos levar o Evangelho. Pessoas que não têm paz, pessoas que muitas vezes se encontram no meio de um problema tão grande que já perderam a esperança até mesmo de viver, que muitos querem dar cabo na sua vida, muitos querem destruir, é o que nós mais ouvimos, né, nas redes sociais, no jornalismo de televisão, enfim, nos órgãos comunicativos, divulgador, né, as reportagens que nós ouvimos, é só essa reportagem de pai que mataram seus filhos, destruíram toda a família, de mães que estão depressivas, matando, tirando a vida dos seus filhos. Essa é a função do inimigo, que ele veio senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. E nós cremos nesta vida com abundância, vida com paz, vida com alegria, vida com comunhão com seu próximo. Aleluia. E acima de tudo, comunhão com Deus. Então, essas pessoas que nós devemos divulgar, evangelizar, falar do amor de Deus. Esse é o nosso objetivo: alcançar almas, alcançar vidas, levar a palavra de Deus aos lares que estão sendo destruídos por obras demoníacas, por obras de Satanás. E nós, como os embaixadores de Cristo, quando eu digo nós, não estou dizendo eu e o pastor Adilson, estou dizendo o pastor Adilson e todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Todo cristão lavado, remido no sangue do Cordeiro. Nós temos esta obrigação de divulgar o Evangelho de Deus para essas vidas que não conhecem, até já ouviram falar, mas ainda não foram impactados por esse poder, um poder inexplicável. Pois o poder de Deus não se explica. É como milagre. Milagre não se explica. Milagre é um fato que acontece e nós só entendemos que é um milagre porque muitas vezes sabemos que só Deus ele pode fazer. Vamos supor, uma pessoa que está desenganada pela medicina, que todos a junta médica já examinou, já deu seu diagnóstico. Nesse não tem mais cura, não tem mais jeito. Pode se preparar, a família pode se preparar, porque
Muitas vezes a medicina dá até a data, né? Mas o nosso Deus vem contrariando, porque Deus, por mais que a medicina foi deixada por Deus para cuidar da nossa saúde, mas aí entra a medicina do céu, o recurso de Deus, e vem contrariando a lógica humana, restaurando vida, aonde não a vida Deus ele faz viver, né? É como a palavra que nos diz lá em Jó, que diz que há esperança para a árvore se for cortada, ao cheiro das águas brotará. Então, amados, essa é a esperança que não pode morrer. Nós podemos até mesmo estar como uma árvore cortada. Talvez você, o pastor Adilson já citou aqui, talvez você dava fruto, você era uma pessoa que estava ativa na obra de Deus, mas por algum momento você veio desanimar. Então, é você que está dessa forma, nessa situação, possa ser uma árvore cortada, foro cortado. Quem sabe você se decepcionou no ministério, você se decepcionou no mundo evangélico, no meio do evangelho você veio se decepcionar, porque nós somos humanos e muitas vezes nós esperamos que as coisas acontecem de uma forma, de um jeito, e muitas vezes as coisas tomam o caminho oposto daquilo que nós esperávamos. E muitas vezes nós ficamos frustrados, ficamos oprimidos, ficamos abatidos. Então, resumindo, esta árvore foi cortada, esta árvore já não produz mais fruto, mas ao cheiro das águas, o importante é ter raiz. O importante é ter raiz, porque ao cheiro das águas, ela brotará, ela cresce, ela se renova, ela volta a dar, produzir os seus frutos. Produzir os seus frutos. Então, que nós possamos, amados, se renovarem as nossas forças no Senhor. Porque Jesus, Ele é a fonte de água viva. Jesus é esta água que, ao cheiro das águas, a árvore pode se renovar, pode crescer novamente e pode frutificar. Então, fique com esta palavra. Nós já estamos chegando ao final desta programação. Eu quero convidar você orar junto comigo neste momento. Você que tem uma causa impossíveis, você que se encontra desmotivado, você que está com uma enfermidade que o médico, a medicina já te deu um diagnóstico, dizendo que não adianta mais você lutar, porque não tem cura, não tem jeito. Eu quero dizer para você que a última resposta, ela vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, Ele é fiel, amados. Deus, Ele é poderoso, é o Deus dos impossíveis. Eu sei que a palavra de Deus, ela não vem em vão, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas, medula, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então é isso que nós estamos fazendo, é divulgar o Evangelho do Reino, é divulgar a palavra de Deus,
que penetra até a divisão da alma, que vai até a divisão da alma, das juntas, das medulas, e vai discernindo todo o pensamento, né? E toda a intenção do coração. Como diz a palavra, que o coração é enganoso, né? E muitas vezes no nosso coração há algo dentro do nosso coração que para nós parece ser bom, ser reto, ser perfeito. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vem dando para você o discernimento do que está dentro do seu coração, que não vai te fazer bem. Então, a palavra de Deus, ela define o teu pensamento. A palavra de Deus define o propósito do teu coração. A palavra de Deus vai até as juntas e as medulas. Então, a palavra de Deus, ela vai tomando conta do seu ser, do seu corpo. E quando a palavra de Deus entra no seu coração, no seu pensamento, na sua junta, na sua medula, a palavra de Deus, ela restaura por completa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel, amados. Deus é poderoso. Pega a tua causa agora e vamos colocar no altar do Senhor através da oração. Pastor, eu estou na minha casa. Na tua casa deve ter um altar. Então coloca aí no altar do Senhor que está dentro da tua casa. Mas eu não estou entendendo, pastor, o que você está falando. O altar é aquele cantinho que você tem reservado para falar com Deus. Aleluia. Vai lá agora naquele cantinho. Glória. Vai lá agora na tua escrivania. Vai lá agora nos teus aposentos, no teu quarto, na beira da tua cama. Aleluia. Vai agora lá na mesa da tua sala. Vai lá agora e se coloca em oração junto comigo neste momento, que eu tenho certeza de que o Senhor, Ele irá operar um milagre na sua vida. Grande és tu, Senhor. Glórias a Deus. Grande és tu, Senhor. Vamos orar? Oremos.